Graça e paz, povo de Deus. Está tudo bem? Sempre diga que está tudo bem, ainda que não esteja, mas profetiza, está tudo bem. Essa é a diferença de andar por vista e andar pela visão. Quando você olha por vista, você vê limitações, mas quando você olha pela visão, nada te é impossível. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, é o que nós já usamos na reunião passada. Nós vamos dar sequência à mensagem de domingo. Diz assim: porque andamos por vista. É isso que está aí? Porque andamos por fé e não por vista. Andamos pela visão aguçada, ampliada. Andamos pela visão de Deus e não apenas por aquilo que nós enxergamos e vemos. Pode se sentar. Nós falamos na reunião passada que qualquer pessoa que quer ter sucesso precisa de uma visão. Qualquer família, para ser bem sucedida, precisa de uma visão. Qualquer liderança, para ser bem sucedida, precisa de uma visão. Eu dei o exemplo daquele empresário, ou melhor, daquele vendedor de laranja na rua, que usava aquela maquininha para descascar a laranja, e todo dia pela manhã ele cumprimentava os seus filhos dizendo: bom dia, empresários. Você é o que você vê, você é o que você verbaliza, você é o que você pensa. E isso está bem claro no livro de Provérbios 23, 7. Assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Você é o que você pensa, você é o que você vê, você é o que você fala. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. E esse homem, todas as manhãs dizia isso: bom dia, empresários. Uma família paupérrima. O tempo passou e todos os seus filhos se tornaram empresários. Eu não sei se você já leu o livro Dom Quixote de la Mancha. Quem já leu? Dom Quixote era apaixonado pela Dulcinea, e ele era alucinado por ela e sempre a chamava de princesa. E ela disse: eu não sou princesa. Não, você é princesa. Não, eu não sou princesa. Você é princesa. O tempo passou, ele ficou muito doente e queria ver a Dulcinea. E quando aparece lá, aparece uma princesa. Ele disse: não, eu quero ver a Dulcinea. Não, eu sou a Dulcinea. Então profetiza, você que sonha alto, você que almeja algo grande, tem uma visão grande, porque o nosso Deus é um Deus grande. Quem está entendendo, diga amém. Veja o que você vai ser daqui 5, 10, 15 anos. Planeje o seu futuro, viva o hoje com toda intensidade, mas planeje o seu futuro. O seu futuro é a sua visão é o seu futuro. Se você planejar bem o seu futuro, você terá êxito, você vai ter sucesso. Nós falamos que devemos construir alguma coisa, que quando nós morrermos, que essas coisas que foram bem construídas permaneçam. E daqui a pouco eu vou falar do tanque de Jacó, né? Que tem 3.000 anos, continua lá funcionando, e Jesus foi até esse tanque para falar com a mulher samaritana. E quando Jesus foi procurar essa mulher, já tinha 1.750 anos que aquele tanque, ou que aquele poço havia sido cavado por Jacó.
Entende isso? Então construa algo que quando você finalizar a sua jornada nessa vida, que as suas boas obras continuem, que os seus sonhos continuem, que os seus ideais continuem, que as suas metas continuem, que a sua visão continue. Não ande por vista, porque a vista são os seus olhos, mas a sua visão é a sua mente, é o seu coração. Amém, queridos? Muito bem. Vista celestial é uma fonte de esperança. Por isso eu tenho que ter uma visão celestial. A visão celestial é uma fonte de esperança. Eu vou repetir: quando você tem uma visão celestial, é uma fonte de esperança. E a esperança se renova a cada manhã, a esperança se renova a cada dia. A sua visão é o combustível para a perseverança. Quando você tem uma visão, isso é o combustível, é a motivação, é a força interior que te faz caminhar em direção ao seu alvo. É o combustível que alimenta, é a sua visão. A sua visão não pode ser limitada. Tanto que Deus fala em Salmo 2, verso 8: pede-me as nações e eu te darei. Não tem limites, não tem fronteiras, não tem barreiras. Deus é grande, e Ele quer que a sua igreja, Ele quer que o seu povo também pense grande, porque a sua visão diz muito a seu respeito. A sua visão diz quem você é. Se a sua visão é limitada, é porque você é uma pessoa limitada. Mas se a sua visão é ampla, é grande, é porque você é uma grande pessoa. Eu vou repetir: a sua visão diz muito a seu respeito. A sua visão diz aonde você quer chegar. A sua visão diz o que você crê, o que você acredita, o que você espera, aonde você quer ir. A tua visão é o teu limite. Você não vai passar dos termos, você não vai transpor as fronteiras, porque a sua visão vai até aonde você consegue enxergar. É por isso que tem pessoas que chegam a um determinado momento e ficam estagnadas, porque a visão é limitada. Na medida que você caminha com os seus olhos abertos espirituais, você enxerga além, muito além. Como eu falei, que você tem que ter uma visão que construa algo, que mesmo depois que você partir dessa terra, ela continue. Está no livro de João, capítulo 4, no verso 4 em diante. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. E para a gente que estava falando sobre evangelismo pessoal, aqui tem uma estratégia. Qual que é a estratégia de Jesus? Ir até o tanque. É uma estratégia. E qual é a técnica que ele aplicou? Teve início a uma conversa: dá-me de beber. E ele sabia qual seria a resposta da mulher: como sendo tu judeu, pede a mim, samaritana, algo de beber? Porque os judeus não falavam, não combinavam, não conversavam com os samaritanos. Mas Jesus começou uma conversa. E Jesus disse: se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe pediria e ele te daria água viva. Ela disse: o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que tem 1750 anos que cavou esse poço na rocha. O Senhor é maior do que ele?
Aí Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E essa mulher recebeu a visão, seus olhos foram abertos, ela corre lá em Samaria e convida todo mundo: vem, porque eu encontrei o Salvador. Visão aberta. A sua visão te leva ao seu destino. Aquela mulher ganhou centenas de pessoas, porque os seus olhos foram abertos. Faça algo que glorifique a Jesus. Faça algo que glorifique a Deus. No livro de Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glorifique a ele. Faça algo que glorifique a ele. Faça algo que agrade a ele. Faça algo que enalteça o nome dele, porque ele é mais do que merecedor, ele é digno. No livro de João capítulo 17, Jesus glorifica a Deus dizendo: eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que o Senhor me confiou. A pergunta é para você, para o senhor e para a senhora. Você pode dizer: Senhor, eu estou te glorificando na terra, eu estou fazendo a obra que o Senhor me confiou. Porque eu tenho certeza plena e absoluta que Deus confiou uma obra a cada um de nós. Se eu estou cumprindo ou não, eu não sei. Se você está cumprindo ou não, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: que as minhas ações, o meu comportamento, que as minhas atitudes têm que glorificar o nome do Senhor. Eu tenho que fazer tudo quanto Ele mandou eu fazer. Eu tenho que fazer tudo quanto eu nasci para fazer. E Jesus está dizendo: eu glorifiquei o teu nome na terra. Eu fiz tudo que o Senhor ordenou que eu fizesse. A pergunta que não quer calar: a gente tem feito tudo aquilo que o Senhor ordenou que fizéssemos? Se a nossa visão está aberta, nós fazemos. Se a nossa visão está apurada, aguçada e ampla, nós fazemos. Porque nós sabemos o resultado disso. Nós sabemos o que isso vai resultar. Nós sabemos o resultado da obediência. Nós sabemos o resultado de cumprir a ordenança do Senhor. Nós sabemos o resultado, porque a nossa visão está aberta. No livro de Gênesis capítulo 50, versos 50, 25, mostra como que José, filho de Jacó, e passou por toda aquela prova dos irmãos traindo, sendo vendido como escravo, indo para a prisão, e ele se torna o primeiro ministro do Egito, e agora está avançado em idade. Gênesis capítulo 50, verso 25. Agora ele reúne a família, prestes a morrer, é o penúltimo versículo do último capítulo de Gênesis. Ele está quase morrendo, ele fala para sua família: não me deixe ficar aqui, não sepulte, não deixa que eu fique aqui. Quando vocês saírem daqui, quando vocês possuírem Canaã. Ele era profeta. Como é que é, pastor? A Bíblia não fala que José era profeta, mas José era profeta. José tinha revelação de Deus. Deus revelava para José, e José interpretava sonhos. Isso é revelação. O profeta, ele traz a revelação de Deus para a gente. O sacerdote leva o homem até Deus, mas o profeta traz Deus até a pessoa. Por isso que as pessoas procuravam José na prisão, porque ele tinha resposta. Por isso que ele se tornou o primeiro ministro do Egito, porque ele tinha resposta, ele tinha visão.
Tanto que tinha visão que falou para Faraó: quando tudo isso acontecer, coloque alguém para administrar, porque vai ter 7 anos de fome, de seca, que construa celeiros, porque todo mundo, todas as nações viram aqui para comprar, porque depois de 7 anos de abundância vai ter 7 anos de miséria. Construa algo grande, visão. E ele disse para o seu povo, para a sua família: não me deixe aqui, eu sei que Deus vai tirar a gente deste Egito. Profeta, eu sei que eu vou ser embalsamado, eu sei que os meus ossos vão ficar aqui, mas quando terminar o tempo, quando vocês... Ele nem sabia, o povo não tinha nem o povo ainda no Egito, o povo não era escravo ainda. Você entende o que é visão? Só depois dele que o povo ficou escravizado no Egito, porque Faraó morreu, José morreu, aí vem outro Faraó dizendo: o que esse povo faz? Esse aqui é o povo hebreu, tem que ser escravo. Levou 430 anos para os ossos de José sair de onde estava para a terra da promessa, e Moisés levou. No livro de Êxodo, capítulo 13, verso 19, fala que Moisés levou os ossos de José para ser sepultado na terra da promessa. 430 anos para mais 40 anos no deserto. Mas ele sabia: a gente está no Egito, mas nós não estamos no Egito. Você pode estar no Egito, mas você não é do Egito. O Egito é o mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo, porque nós somos propriedade particular de Deus. Nós pertencemos a um reino eterno, nós pertencemos a uma pátria celestial, nós pertencemos a Jesus. Visão. Visão do futuro. Ande pela visão celestial, com caráter, com santidade, com temor. Ande com visão celestial, obedecendo as regras de Deus, os princípios de Deus. Simplesmente parecido com Jesus. Você parece com Jesus? Sim ou não? Você parece com Jesus? Sim ou não? Jesus é nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito. Ele é nosso irmão mais velho. Pastor, lê Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deles o direito e o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então eu sou filho. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou filho, eu posso chegar perto do meu papai e ficar no colo do meu pai. Eu posso ter intimidade com meu pai, porque eu sou filho. Então pareça com Jesus. Seja íntimo de Jesus. Em Ageu capítulo 2, verso 8, fala, o Senhor diz assim: minha prata e meu é ouro. Esses minerais aí é do Senhor. E os homens acham que é dono dessas coisas. O Salmo 24 diz que a terra é do Senhor. Tudo é do Senhor. Nós somos apenas mordomos, administradores. E tudo isso aqui vai passar. Toda a nossa grana, toda a nossa riqueza, tudo vai passar. Esses golpes que estão tendo aí, que por acaso é um mineiro do Banco Safra, entrou no mercado para dar calote em todo mundo. Ele vai ficar velho e a riqueza dele vai passar. Eu estava vendo os 10 homens mais ricos da terra, pessoas que têm milhares de carros, é de Ferrari para cima. Toda essa riqueza vai passar.
Minha prata e meu é o ouro. Você sabia que o processo da prata só fica pronto quando você vê a imagem? Sabiam disso? A prata, o processo de purificação só fica pronta quando você vê a imagem. Eu sou a imagem de Jesus. Jesus vê a imagem dele em mim. Eu sou a prata. E quando ele olha, ele vê ele mesmo. Você entende isso? Nós somos a imagem e a semelhança. Quando Deus criou o homem, Ele não falou com gases, Ele não falou com os astros, Ele não falou com a terra, Ele não falou com a água, Ele falou com Ele mesmo. Façamos, do verbo asa, do grego, fazer de algo que já existe. Façamos a nossa imagem e a semelhança. Caráter, santidade, honra, princípio, lealdade, dignidade, pureza, autenticidade, governo, domínio e poder. É o homem. Deixa que Deus veja a imagem dele em você. Deixa que as pessoas lá fora vejam a imagem de Deus em você. Um certo dia, o missionário foi trabalhar com os silvícolas e ficou na aldeia 4 anos sem aprender a língua daquela tribo, daquela etnia. 4 anos e foi embora. Aí vem outros missionários com a Bíblia traduzida na linguagem dele, como nós temos a Bíblia traduzida na linguagem dos Apinagés. Os Apinagés ensina que Tirtum enviou Vai Mega Prelé para salvar. Tirtum é Deus e Vai Mega Prelé é Jesus. E quando esses missionários chegam, os índios disseram: nós já conhecemos Jesus. Nós já conhecemos Jesus, ele passou aqui, ele ficou aqui com a gente 4 anos. Você entende isso? A santidade daquele missionário, a vida de consagração, a vida limpa, a vida íntegra, a vida santa daquele homem, para eles aquele era Deus. E a Bíblia nos fala tanto em Salmo 82 e Salmo 8: vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Vós sois deuses com letra minúscula, que fique bem claro. Você é filho do Altíssimo. Quem é filho de Deus aqui diga glória a Deus. Então ande pela visão celestial, com santidade, para que você seja a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Andar pela visão celestial e andar por vista humana. Qual é a diferença, pastor? Quem anda por vista enxerga só hoje. Quem anda pela visão enxerga amanhã. Quem anda por vista enxerga só o que os seus olhos físicos conseguem alcançar. Quem anda pela visão enxerga muito além do que você pode imaginar. Quem anda por vista olha para as suas mazelas e as suas feridas, mas quem anda pela visão consegue ver a cura, a libertação, a transformação e a resposta de Deus, porque ele sabe que tudo vai passar. Ele sabe que a luta vai passar, que a prova vai passar, que a dificuldade vai passar, que os tempos difíceis vão passar, tudo vai passar. Aí você escolhe
Se você vai continuar olhando por vista e vai continuar no mesmo lugar, ou você vai andar por visão e vai rompendo a cada dia, você decide. Vai continuar andando por vista, você vai ficar parado. Se você continuar andando por vista, você não vai sair do lugar. Se você continuar andando por vista, você vai ser limitado. Se você continuar andando por vista, você vai ver céu fechado. Se você continuar andando por vista, você vai ver o céu de bronze, você vai ver nuvens escuras. Mas se você olhar pela visão, você vai ver céus abertos. E você vai cantar: eis que vejo os céus abertos. Quem conhece essa canção? E o noivo está chegando, rodeado por teus anjos, revestido de poder. Foi Jesus que disse isso. Ah é, pastor? Foi? Vai lá, Evangelho de João, capítulo 1, verso 51. Mas todo o texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Então eu tenho que falar por que Jesus disse isso aqui. Nos versículos anteriores, Jesus está começando o ministério. Primeiro ele chama, quem foi o primeiro discípulo que Jesus chamou? 1, 2 e? 1, 2 e? Quem foi o primeiro discípulo que Jesus chamou? Vocês não frequentam a escola dominical, não? Ô pastor, não, fique tranquilo. Eu só quero mostrar para vocês que a gente precisa aprender. O saber não ocupa lugar, e o sábio sabe que não sabe. Quanto mais você souber que não sabe, mais espaço você tem para aprender e para saber. Amém, filhos? O primeiro a ser chamado foi André. Está ouvindo? E o segundo a ser chamado? O irmão de André. E alguém pergunta: mas quem é o irmão? Fala, pastor, quem é o irmão do André? O Pedro. Simão, filho de Jonas. E Jesus disse: você não vai chamar mais Simão, você vai chamar Pedro. Porque Simão é bagaço, Pedro é pedra, é firmeza, é segurança. Mas ele não edificou a igreja dele sobre Pedro, tá bom? E tem muita gente: Jesus edificou a igreja sobre... Não. A rocha é Jesus. Pedro é só uma rochinha. A rocha eterna é Jesus. Amém, queridos? Então, vamos lá. Aí, Jesus chama Filipe. E Filipe, assim que recebe o chamado, vai a um seu amigo chamado Natanael e diz: encontrei o Messias. Ô Messias, era você não, Messias? Encontrei o Messias. É Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Quando está chegando perto de Jesus, Jesus diz: eis aí um israelita que não há dolo, que não há injustiça, que é sincero. Só falou isso. Eis aí um israelita que não há dolo. Como é que você sabe disso? Eu te vi. A visão de Jesus, né? Eu te vi debaixo de uma figueira antes de Filipe te chamar. Então, antes de alguém fazer um convite para você, Jesus já te chamou, Jesus já te escolheu, Jesus já te marcou e já te separou. Quando você toma uma decisão: agora eu vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, você pode estar certo que não foi influência de ninguém, você já foi chamado por Deus há muito tempo atrás.
Aliás, você nasceu no coração dele, antes de você vir a esse mundo, você já existia no coração dele. Isso está no livro de Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Ele disse: mestre, Rabi, mestre, o Senhor é o Messias, Filho de Deus. E Jesus disse assim: só porque eu falei que eu te encontrei debaixo da figueira, você crê? Aí vem o versículo 51, está lá. E acrescentou: em verdade, lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre ele, Jesus. Verão dias que vocês verão os anjos subindo e descendo. Então, o que eu posso acreditar com isso? O que eu posso crer? O tempo todo, os anjos do Senhor estavam ao lado de Jesus, para guardar e protegê-lo. Amém? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa também ao teu redor, para te guardar e te livrar. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, para nos guardar e nos livrar. O mundo é mau, e às vezes o Senhor nos livra de várias ciladas, de várias situações, e você acha que a tua habilidade no volante é porque você se esquivou, é porque você é inteligente. Não, o anjo de Deus te guardou. Mas às vezes a falta de visão não permite a gente ver. Isso é tão real que um profeta não conseguiu ver o anjo. A mula viu, a besta viu. A mula viu o anjo com a espada na frente de Balaão, e Balaão não enxergou. Você entende? Por isso eu tenho que ter a visão celestial, para que eu possa ir além, para que eu possa enxergar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem anda por vista só vê ao seu redor, vê as suas limitações, vê as suas dores. Mas quem olha com a visão celestial, vê os céus abertos e vê os anjos de Deus trabalhando o tempo todo. Pastor, eu vou pirar, pastor, tem um negócio errado, pastor, eu nunca senti. Mas eles estão aqui. Sabe por que a gente às vezes não sente? Primeiro, que a gente não tem tempo para eles. A gente não tem tempo para Deus. E você quer intimidade com Deus. Se você não tem tempo para Ele, como é que você vai ser íntimo de alguém? Como é que você vai andar abraçado com alguém? Como é que você vai chamar a pessoa por e aí, queridão? Você não manda comigo. Você não tem tempo para Ele. Isso tem a ver com visão. Quem tem a visão celestial caminha com Jesus, vê mais longe, vê o sobrenatural acontecendo. Ninguém está vendo, mas você está vendo, porque você tem a visão dos céus e não a visão da terra. Quem anda por vista só vê terra, mas quem anda pela visão vê céus. Você entende isso? Entende ou não entende? Então escolha a visão de Deus, para que você veja céus abertos o tempo todo. Não demora não, tá bom? E aprenda uma coisa: o silêncio de Deus está moldando você. Eu não entendi isso. O silêncio de Deus está forjando você, está lapidando você. Pastor, eu só vejo os céus fechados. É lógico, você está olhando por vista. No silêncio de Deus, Ele está trabalhando em seu favor. Você não vê, mas Ele está trabalhando em seu favor. Mas por que, pastor, tu está afirmando isso?
porque o Espírito Santo não vai desistir de você. O Espírito Santo não desistiu de você e não vai desistir de você. Você pode dizer: eu não quero, eu não acredito, eu não quero, eu não vou, eu não admito. Você pode fugir para onde você quiser fugir, mas o Espírito Santo não vai desistir de você. Deus não desiste de amar. Deus não desiste de insistir com a gente. Volta, filho meu. Você que já cantou e já profetizou em línguas estranhas, muitas vezes falou: volta para Cristo, a quem aceitou, e nunca te esqueça do primeiro amor. Volta, filho meu, agora. Volta, filho meu, agora. Meu sangue vou vertir por ti, não te quero ver do lado de fora. Deus não vai desistir de você. Pode correr para lá, para cá, mas Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E aprenda uma coisa: quem anda por vista enxerga a morte, quem anda pela visão enxerga depois da morte. Existe uma vida após a morte. A morte para muitas pessoas é um desespero, mas a morte para aquele que tem a visão da vida após morte é tranquila. Eu sei que eu vou passar dessa vida para outra vida. Quem anda por vista só enxerga a morte, mas quem anda por visão enxerga além da morte, enxerga a eternidade, enxerga algo que os seus olhos humanos jamais conseguirão enxergar. Olha com a visão de Deus. Isso é fé, pastor? Sim, isso é fé. A fé transcende a lógica e o óbvio, vai além da razão, é inexplicável, não tem explicação, vai acontecer. O que Josué falou para o sacerdote quando ia atravessar o Jordão para alcançar a terra da promessa? 3 dias de jejum e consagração. Josué capítulo 3, verso 5, ou 5, 6, 3, 5, ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se preparem, porque amanhã, visão, ninguém viu nada, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E ele manda o sacerdote carregando a arca entrar no Jordão. A gente já falou sobre isso, né? Molhando os pés pela fé. O rio Jordão estava alagado, e o sacerdote carregando a arca nos ombros, quando pisaram na margem do Jordão, mesmo com barro. Tem gente que não quer sujar o pezinho, pisa no barro, pisa na lama, mete os pés na água, porque quando eles molharam os pés pela fé, o Jordão foi aberto. Porque Josué disse: amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. E eu estou profetizando: amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Eu estou profetizando: o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Algo sobrenatural, algo extraordinariamente grande vai acontecer no nosso meio para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E aprenda uma coisa: Filipenses 3,20 diz que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é aqui, ela está nos céus,
aonde teremos um corpo glorificado, um corpo de glória, um corpo como um corpo de anjos, e teremos um galardão, recompensa, a nossa herança. Isso é visão celestial. Eu não cheguei lá, mas eu sei que ela está lá, e eu vou alcançar. Vai chegar o dia que eu vou ouvir da boca de Jesus: o Pai à sua direita, e Ele nos vendo entrando pelos umbrais celestiais, anjo de um lado, anjo do outro, corredor de anjo de um lado e do outro, e Jesus vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Antes de você existir, Ele já preparou o lugar para você. Isso significa que você não é um erro, que você não é um fracasso, que você não é uma negação. Você nasceu para fazer a diferença, porque Deus está com você. A nossa pátria não é aqui, nosso lar não é aqui. Todos nós estamos num período probatório, estamos de passagem. A nossa jornada não acaba aqui. A nossa vista diz que a nossa jornada acaba com a morte na sepultura, mas a nossa visão diz: a vida vai começar depois da morte, porque existe vida pós-morte. Não tem reencarnação, não existe esse negócio, isso é antibíblico. Está ouvindo? Me dê a referência bíblica, pastor. Tá bom, já que eu entrei nesse negócio, Hebreus capítulo 9, verso 27. É permitido o homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Não tem segunda chance, filho. Decida hoje: andar por vista ou andar por fé? Andar por vista ou andar por visão? Amém, amém? Amém, amém? Se você andar por vista, presta atenção, se você andar por vista, você vai ver barraco temporário. Eu não entendi, pastor, eu repito: se você andar por vista, você vai ver barracão temporário. Mas se você andar por fé, se você andar pela visão, você vai ver um edifício celestial na glória, não feito por mãos humanas, mas está nos céus. Ou você nunca leu a Bíblia? Porque é isso que Paulo fala. A Bíblia fala que há a nova Jerusalém, que João disse: eu vi ela descia do céu. Não desceu, descia. Por isso que a palavra Jerusalém não é Jerusalém, é Yerushalayim. O N é plural, porque existe duas Jerusalém. Existe uma terrestre, capital do mundo. Israel está no centro da terra. Sabia disso? Israel é o centro do mundo. Existe a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. E a Bíblia fala que as ruas são de ouro, cristal, pedras preciosas. Por isso que aquelas pessoas que não são fiéis a Deus não vai morar no céu. Para que vai levar? Se você não acredita em Deus aqui, como é que você vai? Imagina um ladrão lá na eternidade, ele vai ficar: meu Deus, eu não vou deixar essa esmeralda passar, eu não vou deixar essa barra de ouro passar, eu não vou deixar, meu Deus! Não é lugar para isso. A gente não vai precisar nada disso lá. E lembre-se, você vai levar para lá, não o que você guardou, mas o que você semeou na vida das pessoas. A Bíblia diz que as nossas boas obras nos seguirão para a eternidade. Amém, amém? A vista vai apontar sempre para aquilo que é conhecido, seus limites, mas a visão vai apontar para algo desconhecido. Aí vem 2 Coríntios 2,9, 1 Coríntios 2,9, vê aí, me ajuda aí. 1 Coríntios 2,9 ou 1 Coríntios, 2 Coríntios 2,9, aquilo que o homem não viu,
Os seus ouvidos não ouviram e nunca subiu no coração do homem. É o que Deus tem reservado, revelado para aqueles que o amam. Isso é visão. Entende? Muito bem. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o... E você vai ficar de boca fechada? Misericórdia. Jesus, muito obrigado, Jesus, porque aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que jamais o meu coração percebeu, é o que o Senhor está guardando para mim, é o que o Senhor está guardando para nós, é o que Deus tem para cada um de nós. Amém? Pergunta: você vai andar por vista ou vai andar pela visão? A sua visão te leva mais longe. Fica de pé. Não me leve a mal, não. Eu fico imaginando eu pregando uma mensagem dessa em outro lugar. Sem gabar, tá bom? Eu fico imaginando eu pregando uma mensagem dessa em outro lugar. As pessoas vibram. A gente precisa ter sede das coisas de Deus. A gente precisa ser apaixonado pelas coisas de Deus. A gente precisa valorizar mais as coisas de Deus. Amém, filhos? Amém, filhos? Você pode colocar suas mãos assim, como se fosse receber algo. Eu posso ver pelos olhos da fé que os céus estão abertos. Ele perguntou para um cego chamado Bartimeu: o que queres que eu te faça? Alguém diz: mas que pergunta mais tola. Ele está vendo que o homem é cego, mas eu não sei se o Bartimeu tinha fé para enxergar. Eu não sei qual era a necessidade dele. Talvez assim: Senhor, ajuda a minha família, eu sou um pedinte, eu sou uma ex-mulher, eu sou um mendigo, mas eu preciso de uma ajuda na minha família. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça, filho? Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele tem tudo nas suas mãos. Ele é Deus. Minha prata, meu amor. Os céus e a terra pertencem ao Senhor, e Ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, mas aleluia. Você sabe que nós estamos abrindo uma frente em Augustinópolis. Já gastamos lá R$14 mil, mas 9 mil foi doação.
4.000 e pouco da convenção e 4.000 e pouquinho dos pastores que mandaram uma oferta de missão. Falta piso, falta pintura, falta banheiro, falta ar-condicionado. Se você fizer uma conta por baixo, dá mais de 15.000, ganhando a pintura. Nós não tínhamos como começar e começamos. Já estamos no meio. Se a gente começou a nadar, está no meio, eu não vou voltar. É a mesma distância que tem para atravessar. A mesma distância. E nós vamos seguir em frente, em nome de Jesus. Amém, filhos? Há muito tempo que a gente não pede uma oferta, mas hoje eu vou pedir. Eu quero que você prepare uma oferta para domingo que vem, para a gente investir lá. Vai ser uma oferta missionária. Amém? Porque a abertura da obra faz parte da nossa visão. Você frequenta uma igreja que tem uma visão de ganhar 5% dos moradores da cidade para Jesus. 100 células. Quando a gente atingir as 100 células, a visão amplia. E a gente vai almejando mais. E abertura de obras em todo o bico. Até a última cidade. Abrindo obra até a última cidade. Nós paramos o tempo por falta de recursos. Recursos. Mas eu vivo aquilo que prego. Se eu falei para você domingo passado que tudo aquilo que você precisa já existe, para você abrir uma empresa, tudo que você precisa já tem, não é isso? Mão de obra qualificada, matéria-prima, dinheiro, tudo já existe. Só que às vezes a gente está olhando por vista e não olha pela visão. Tudo que nós precisamos já tem, só que está fora de ordem. E Deus é um Deus de ordem. Aí a gente vai aprendendo a equacionar os problemas, resolvendo e colocando as coisas no seu devido lugar. Amém? Então, não vou ficar apelando, porque a gente não trabalha, você sabe que a gente não trabalha assim. Essa igreja não pede, a igreja trabalha. Mas tem muita coisa para a gente fazer. Então, prepara a sua melhor oferta para domingo que vem, tá bom? Amém, amém? E oferta missionária. Muito bem. Já está quase nos dias de pagar a primeira parcela para ir em Marília, tá? Bom. Projeto 8 dias de jejum termina amanhã. E a oração vai ser aqui às 21 horas. Todos estão convidados. Tá bom? Nós estamos com um projeto e se eu não contar com vocês, eu vou contar com quem? Vai mudar a história da igreja. E assim que chegar, eu encomendei algumas pulseiras para a gente fazer evangelismo. E nós queremos ganhar muitas pessoas para Jesus que estão afastadas da igreja de Cristo. E até mesmo aqueles que não estão afastados, os desigrejados. Essa pulseira está escrita assim: de volta à casa do Pai. Você vai levar para alguém, vai colocar essa pulseira no braço de alguém. É bonita, tá bom? E essa pessoa vai assumir um compromisso com você de estar aqui em determinado dia. A gente vai marcar. Aí nós vamos trabalhar em cima, de volta para a casa do Pai. Vai ser algo assim sobrenatural. Ah, pastor, eu quero uma pulseira. Tá bom, você vai levar uma pulseira. Eu quero duas. Não? Eu sei que você conhece um monte de gente que está afastada da igreja, por N razões.
decepcionado com um, com outro, com a igreja, com o pastor, com o crente mal pagador, eu sei. A gente não vai olhar as limitações. Nós não andamos por vista, nós andamos por visão. Nós vamos orar, jejuar, e Deus vai alcançar essas pessoas em nome de Jesus. E quando essas pessoas vierem aqui, nós vamos encaminhá-las para que dê um acompanhamento, para que essas pessoas sejam fortalecidas no Senhor. Amém, queridos? Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, os avisos já estão aí. Fica de pé, receba a bênção apostólica. Tem coisas que eu não peço nada para mim, tá bom? Mas para a igreja eu vou à luta. Já até apresentei um pedido junto à Receita Federal, mas a gente precisa de algo que alcance o Estado. Seria uma associação para alcançar o Estado. Tem deputado que está disposto a já assinar para a gente, e nós vamos alcançar isso, porque nós queremos algumas doações do Estado. O Estado tem muita coisa para doar. Para o Estado é mais vantagem doar do que fazer leilões. Verdade. Então, só que a igreja tem que enquadrar dentro desse perfil. Instituição, todo mundo com nome limpo, todo mundo com nome limpo. Certidão disso, certidão daquilo, certidão daquilo, certidão daquilo. Tudo quanto é tipo de certidão a gente tem que ter. Vamos ver o que a gente vai fazer. Nós vamos romper. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. E que a cada dia você seja cheio da visão celestial em nome de Jesus. Deus abençoe. Vai ter oração aqui com a pastora Vera. E tem cantina, tá bom?